Vai, Luizão. Bom dia, pessoal. Vamos começar a analisar o reino fungi, né? Os fungos, antigamente eles estudavam como se fossem vegetais, como se fossem plantas. E a gente sabe que hoje os fungos têm muito mais características de animais do que de vegetais. Então se coloca os fungos no reino à parte, chamado de reino fungi, porque você pensa em fungos como se fosse a fusão de dois organismos, de animais e de vegetais. Aí você tem um terceiro organismo que a gente chama de fungos, tá? Então a gente tem algumas características que a gente tem que saber identificar, né? Que pode aproximar fungo tanto de animal quanto de vegetal, tá? Por exemplo, a nível de organização, você vai pensar o seguinte: os fungos podem ser unicelulares ou podem ser multicelulares. Então atente para isso. Só que você pode questionar o seguinte: mas usando o reino protista, também você encontra organismos uni ou multicelulares. Então como é que eu posso diferenciar fungo de protista? Se ambos os reinos têm organismos com essas características. Aí você vai pensar o seguinte, ó, no reino protoctista, a maioria dos organismos são unicelulares. Já no reino fungi, a maioria dos organismos, a organização ela é multicelular. Mas você tem organismos tanto uni quanto multi no reino fungi. Só que a maioria dos fungos tem a organização multicelular, que vai aproximar a nível de característica com os animais. Porque todo animal é multicelular, não existe animal unicelular. Tá? Então a maioria dos fungos são multicelulares, assim como os animais. Então característica aproxima dos animais, né, a nível de fungos. Então é uma característica importante deste grupo. Tá? Uma outra característica que vai aproximar fungo dos animais é que os fungos são aclorofilados. Quer dizer que fungo não tem clorofila, os fungos não apresentam pigmentos fotossintetizantes. Então o fungo jamais vai realizar fotossíntese, tá? Porque todos os fungos são aclorofilados. Assim como os animais, né? Animal não tem clorofila, apesar que existe uma exceção à regra, tá? Mas os animais são aclorofilados. E consequentemente a nutrição, assim como os fungos também são aclorofilados, a nutrição ela vai ser uma nutrição heterotrófica. Então todos os fungos são heterótrofos. Por quê? Porque o fungo não tem capacidade de sintetizar matéria orgânica utilizando o seu próprio metabolismo. Tá certo? Então não tem capacidade de sintetizar o seu próprio alimento. Então atente para isso. Tá? Então em decorrência dos fungos não terem pigmentos fotossintetizantes, né? A nutrição de um fungo sempre vai ser heterotrófica, tá? Então, no caso dos fungos, são heterótrofos, né, obrigatórios, não heterotróficos facultativos, tá bom? Devido a eles não terem capacidade de realizar fotossíntese. Então, você vai pensar o seguinte: se todos os fungos são heterotróficos, eles vão obter alimento sempre pelo mecanismo chamado de absorção, tá? Já que ele não produz esse alimento, ele tem que obter nutrientes por absorção. Tá? E essa absorção, ela vai se dar quando os fungos se relacionam com outros organismos, né? Ou de forma positiva, ou de forma negativa. Tá? Então, com relação à heterotrofia, né? A incapacidade dos fungos de sintetizar o seu próprio alimento, então eles podem realizar parasitismo, assim como ocorre em bactérias, tá? Então todo fungo que causa doença, todo fungo patogênico é parasita, tá? Então você vai fazer uma relação negativa, tá? Então toda vez fungo causa micose, a gente tem que atentar para isso, né? Os fungos que causam doenças, eles podem causar doença tanto em animais, aí eu chamo isso de micose, quanto causa doença em plantas, que a gente chama de ferrugem. O que é uma ferrugem? Doença causada por fungo em plantas. O que são micoses? Doença causada por fungo em animais. Então, tanto os fungos que causam ferrugem ou micoses, eles estão realizando qual processo? Parasitismo. Por quê? Porque a nutrição dele é heterotrófica. Tá? Então, não tem capacidade de produzir este alimento. Tá? E no caso do parasitismo, é uma relação negativa, onde alguém vai ser prejudicado no processo. Tá?
Então, todo fungo que causa doença é parasita. Aí eu tenho o segundo mecanismo, que é o mutualismo. Né? E mutualismo envolvendo fungo, a gente tem alguns exemplos que eles colocam na prova. Tá? Primeiro, ele pode falar em líquens. Segundo, ele pode falar em micorriza. Então, micorrizas e líquens são associações mutualísticas onde um dos participantes é o fungo. Quando ele fala líquens, você vai pensar aqui, ó, é a associação de quem? De fungos mais algas. Então, toda vez que um fungo se associa a uma alga, a gente chama desta associação de líquens, tá? De que forma se caracteriza o mutualismo, tá? A gente sabe que as algas são organismos fotossintetizantes. Então, isso quer dizer que ela tem capacidade de produzir glicose no processo de fotossíntese. E essa glicose é utilizada pelo fungo como alimento. Então, quem alimenta o fungo é a alga com a glicose que produz na fotossíntese. Em contrapartida, o fungo, né, tem capacidade de absorver água e sais minerais. Então, o fungo absorve água e sal mineral e doa para quem? Para a alga, para que ela possa realizar fotossíntese, porque não existe fotossíntese sem água. Tá? Então, nesta relação entre fungos e algas, ele tem uma associação mutualística chamada de líquens. Aí você pensa no processo de mutualismo, né? Que no caso aqui, ó, se caracteriza uma relação positiva. Já quando você for pensar em micorriza, tu pensa na associação entre fungos mais raízes. Só que essas raízes aqui, ó, envolvem o que a gente chama de plantas não leguminosas. Então, toda vez que um fungo se associa a uma raiz de uma planta, esta planta não é leguminosa. Porque se ela for leguminosa, você pensa em bactérias, né, que a gente chama de bacteriorrizas, como ocorre com rizóbio. Tá? Então, rizóbio é bactéria. Tá? Já quando a gente associa fungos com raízes, você pode pensar no fungo chamado de trufa. Quando você vê uma trufa, ela está unida à raiz de uma planta chamada de carvalho. Então, fungo, a associação da trufa mais a raiz do carvalho caracteriza um tipo de micorriza. Tá? De que forma isso caracteriza um processo de mutualismo? Da mesma forma como você pensa nos líquens. Tá? A raiz é o órgão da planta rico em amido, e o amido que tem na raiz é utilizado pelo fungo como alimento. Tá? O que o fungo faz? Só que a gente tem que atentar para cá. No caso, o fungo, ele não tem capacidade de fixar nitrogênio. Fungos não fixam nitrogênio. Então, não sabe qual é a função do fungo quando ele está associado à micorriza, à raiz da planta, né? Na associação chamada de micorriza. É que o fungo, assim como ocorre nos líquens, ele absorve água e sais minerais do solo. E doa esta água e sal mineral para quem? Para a raiz. Aumentando a capacidade de absorção de água e sais minerais pela raiz. Funcionando como que se chama lá na anatomia vegetal de pelos absorventes. Então a função do fungo é aumentar a capacidade de absorção de água e sais minerais. Não tem nada a ver com fixação de nitrogênio. Quem faz fixação de nitrogênio são bactérias, ou cianobactérias. Tá bom? Aí você pensa nesse processo chamado de mutualismo. Então eles abordam muito ali de prova. Quais são as associações mutualísticas que fungos podem participar? Aí você pensa em líquens, né? E você pensa em micorrizas. Relação positiva. Aí eu tenho ainda, né? Dentro das relações que o fungo participa, né? Tu tem, por exemplo, o saprofitismo, ou saprobiose, que são os fungos que fazem o que a gente chama de decomposição cadavérica. A gente sabe que numa cadeia, numa cadeia alimentar, só existem 2 micro-organismos que podem ser decompositores. Aí você pensa em quem? Bactérias, você pensa em fungos. Tá? E os fungos que fazem parte, né, dos decompositores a nível trófico, a nível alimentar, tá?
É porque estão realizando um mecanismo chamado de saprobiose ou de saprofitismo, se alimentando de matéria orgânica em estado de decomposição. Tá? Então, falam em saprofitismo, saprobiose, né? A gente sabe que ela é uma relação positiva, né? Se alimenta de matéria orgânica podre ou em decomposição, decompõe aquilo que já está morto, e já está morto não sofre mais prejuízo. Ela ser uma relação positiva. O fungo se beneficia sem prejuízo do outro. Tá bom? Então, decompositores, tu pensa em bactérias e fungos. Geralmente, toda a parte externa de um animal é decomposta por fungos e a parte interna é decomposta por bactérias. Tá bom? E a única diferença quando você compara... Maruzão, bactérias realizam parasitismo, mutualismo, saprofitismo. Sim. Então, a única diferença a nível de nutrição que você pode relacionar com bactérias que elas não fazem com relação aos fungos é porque, no caso, os fungos podem realizar o que a gente chama de predatismo. Quer dizer que existem fungos predadores. Já a bactéria jamais vai ser predadora. Tá? Não existe bactéria predadora. Existem fungos que realizam predatismo. Quer dizer, captura um outro organismo, mata e se alimenta dele. Tá? E a gente observa alguns fungos que vivem no solo, eles capturam vermes, nematóides, né? Com as hifas que o fungo tem, captura esse verme, né? Insere dentro do corpo do verme células que vão fazer a digestão deste animal e depois esse animal é absorvido pelo fungo. Aí, então você pensa, está capturando, está matando, está se alimentando dele, está caracterizando o processo de predatismo, que é uma relação negativa. Tá? Então, qual a única diferença a nível de nutrição com bactéria e fungo? É porque não existe bactéria predadora. Agora existem fungos que realizam predatismo, que é uma relação negativa. Tá? E a gente tem que atentar para esta forma de nutrição. Por exemplo, na natureza, existem mais bactérias positivas ou negativas? Positivas. Tá? As bactérias que causam doenças são só 3% do total. Tá? Já no fungo, não. Atentem para isto. Os fungos fazem mais relações positivas ou negativas? Aí você pensa, a metade dos fungos fazem relações negativas, né? E metade dos fungos fazem relações positivas. Então, 50% das relações que os fungos fazem são positivas, a outras 50% negativas. Tá bom? Então, essa questão de não ter clorofila, daí a nutrição do fungo ser heterotrófica, aproxima esses organismos de quem? Dos animais. Terem capacidade de sintetizar este próprio alimento. Tá? Uma outra característica importante com relação a fungo, vou apagar isso aqui, depois a gente volta para vegetal, né? É com relação à parede celular. Tá? Mas, Luzão, parede celular ela não é característica de célula animal. Porque quem tem parede celular geralmente são células vegetais. Só que a gente tem que atentar para uma coisa. Alguns micro-organismos, além das células vegetais, têm parede celular. Por exemplo, algas têm parede celular, né? Bactéria tem parede celular e fungo também tem parede celular. A gente não só relaciona com a célula vegetal. Tá? Só que a composição química da parede celular do fungo, né, é basicamente constituída por um polissacarídeo chamado de quitina. Então, a parede celular do fungo é quitinosa. E a quitina, ele é um polissacarídeo de origem animal. Tá certo? Que vai ser basicamente um isômero da celulose. Tá? Então, no caso, quitina é um polissacarídeo de origem animal. Só que quitina para animal formam geralmente estruturas esqueléticas. Atentem para isso. Tá? Já no caso para fungo, a quitina ela vai entrar na composição da sua parede celular. Então, o fungo tem parede celular quitinosa. Animais têm esqueleto quitinoso. Tá? Ou estruturas como dentes quitinosos, no caso de animais. Tá? Já no caso fungo, não. O que é constituído de quitina no fungo? É a sua parede celular. Na maioria deles. Apesar que existe um grupo de fungos cuja parede celular não é constituída de quitina.
ela é constituída por um polissacarídeo chamado de fungina. Só que a fungina é encontrada na minoria dos fungos, tá? Tanto que a maioria dos livros não trazem isto. Aparece lá de fungo quitinosa, mas pode ser funginosa. E a fungina, pelo próprio nome já está dizendo, é um polissacarídeo exclusivo de qual reino? Do reino fungi, tá certo? Assim como quitina é para animal e para fungo, fungina só para fungo, ok? E basicamente vai ser um isômero da celulose, essa tal de quitina, tá? Então é uma outra característica que aproxima fungo dos animais, devido à quitina, que é de origem animal, compor a parede celular do fungo, tá? E a outra característica que pode aproximar fungo dos animais é com relação à sua reserva energética. Reserva energética de fungo é a mesma reserva energética animal, tá? E todo animal, a reserva energética também é representada por um polissacarídeo, né? Que no caso aqui é representado pelo que a gente chama de glicogênio. Tá? Então, o glicogênio é o polissacarídeo de reserva animal. Só que também funciona como reserva energética de fungo. Tá? Assim, ó, aquela analogia que se faz. Amido está para vegetal, né? A nível de reserva energética, assim como o glicogênio está para os animais, a nível de reserva energética. Mas não é só animal que tem glicogênio, como fonte de reserva energética. Os fungos também têm este polissacarídeo de reserva, assim como os animais. Tá? Então você pensa assim, ó, né? Quais são as características, né, que vão aproximar fungo de animais? Você pensa em 4, né? Os fungos não têm pigmentos fotossintetizantes, né? Então, a decorrência disso, a nutrição dele é heterotrófica, tá? A parede celular do fungo, a maioria é constituída por quitina, tá? E a reserva energética do fungo é a mesma reserva energética animal. É representada por qual polissacarídeo? Glicogênio, tá? E glicogênio, ele nada mais é do que uma longa cadeia de aglomeração, né? Que a gente chama de polímero de glicose, tá? Então você só pode produzir glicogênio a partir de moléculas de glicose que se agrupam, né? Por um processo chamado de polimerização, tá bom? Então essas 4 características vão aproximar o fungo dos animais, tá? E consequentemente distancia de vegetal, ok? Então atente para essas características. Com relação às características que aproximam fungo, vou botar bem aqui embaixo, né? Aproxima fungo de vegetais, às vezes na prova eles colocam plantas, né? Apesar que a gente tem que ter isso na cabeça. Toda planta é vegetal, mas dentro do vegetal é planta, tá? Então você quando falar em quais são as características que vão aproximar fungo de vegetais, aí você pensa no mecanismo de reprodução, tá? E a reprodução em fungos, você vai pensar em 2 mecanismos básicos que a gente também pode relacionar com o vegetal, tá? Primeiro, você pensa no mecanismo chamado de esporulação, formação de esporos, tá? Só que a esporulação, quando a gente estuda o mecanismo a nível de biologia, né? Ele vai dizer que a esporulação é um mecanismo de reprodução assexuada. Só que com relação a fungos, tá? Ele vai fugir um pouquinho à regra. Porque os fungos são os únicos seres que podem produzir esporos assexuados ou sexuados. Então, muito cuidado com isso na prova. Quando se falar esporulação de fungo, ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. Ah, mas eu estou lá no livro e diz que o processo é sexual. É, na maioria, com exceção de fungos que podem ser por mecanismos sexuados, tá? Como é que eu vou fazer essa diferenciação a nível de prova? Você vai pensar o seguinte, né?
O que determina que o esporo seja assexuado ou sexuado em fungo é a divisão celular que forma esse esporo. Por exemplo, se eu tenho um esporo que é proveniente de mitose em fungo, tá? Então, se eu tenho um esporo produzido por mitose, aí eu vou considerar este esporo em fungo como assexuado, que a gente chama de esporos mitóticos, tá? O que é um esporo mitótico? Quer dizer que é um esporo produzido por processo de mitose. Em fungo, ele representa um esporo de que tipo? Assexuado. Tá bom? Já, se ele mostrar, né, lá no ciclo reprodutivo do fungo, a gente vai ver isso mais lá na frente, né? Com relação ao ciclo reprodutivo, ele está dizendo que o fungo produz esporos por meiose, que se chama de esporos meióticos, tá? Aí ele é considerado como um esporo do tipo sexuado. Então, como é que eu vou saber na hora da prova se o esporo ele é assexuado ou sexuado no fungo? Atentem para o mecanismo de divisão celular. Se por mitose o fungo produz esporos, eu considero isso como assexuado, tá? Se por meiose ele produz certos esporos, aí eu considero como esporo do tipo sexuado. Só que a gente tem que atentar para uma coisa. A gente sabe que os vegetais, assim como os fungos, produzem esporos. Por exemplo, alga produz esporo, plantas também produzem esporos. Porque não sei, eu estava olhando lá no ciclo reprodutivo dos vegetais e das plantas, ou das algas e das plantas, e ele diz assim, ó, que lá nas plantas e nas algas, os esporos são provenientes de meiose. Mas lá eles consideram como esporo de que tipo? Assexuado. Então cuidado com isto. Se ele falar que o esporo, né, meiótico é sexuado, isso só serve para fungo. Isso não serve nem para algas nem para plantas. Porque espororação é um mecanismo assexuado. A única exceção à regra são fungos. Tá? Então atente para isto. Tá? Então como é que eu vou saber na hora da prova se o esporo é assexuado ou sexuado? Aí tu olha o mecanismo de divisão celular que forma. Se for por mitose, assexuado. Se for por meiose, sexuado. Tá? E um outro processo que também tem a ver com reprodução de fungos, né, tá, que a gente observa também nos vegetais, é o que se chama de processo conhecido como metagênese. E a metagênese é o que se chama de alternância de gerações. Tá? Então você alterna uma fase assexuada com uma fase sexuada no mesmo ciclo de vida. Tá? E com relação ao mecanismo, né, metagenético, atentem para isso bem aqui, ó. Quando falar mecanismo metagenético em fungos, em algas, em plantas, envolve um ciclo que tem um nome meio estrambótico, né, que é chamado de ciclo haplodiplobionte. Então, todo o processo metagenético, né, ou de metagênese, ou de alternância de gerações, que ocorre em fungo, em algas e em plantas, envolve o que a gente chama de ciclo haplodiplobionte, onde vai alternar um indivíduo haploide, tá, com um indivíduo diploide no mesmo ciclo de vida. Então, alterna o indivíduo N com o indivíduo 2N. Daí se chama esse ciclo de haplodiplobionte. Tá? Só que tem uma diferençazinha quando a gente compara fungos, né, com algas, por exemplo. Tá? A esporulação nos fungos, ela pode ser uma esporulação sexuada. E em algas ela é sempre assexuada. Tá? Mas vai alternar dois indivíduos. Quer dizer, existem duas fases adultas aí. Uma fase haploide e uma fase diploide
alternando reprodução de que tipo? Do tipo assexuada com reprodução sexuada no mesmo ciclo de vida. Tá bom? Então atente para isso, quando a gente for pensar em característica que aproxima fungo de vegetais. Aí você pensa sempre no mecanismo de reprodução, tá? Que ela pode ser por esporulação, que é uma reprodução típica de vegetal, tá? Ou então onde você pensa no mecanismo de metagênese, ou alternância de gerações. Apesar que a metagênese, ela pode ocorrer também em animais, como ocorre nos celenterados ou nos quinidários, tá? Só que ela é um pouco diferenciada do que ocorre em vegetais, tá? Que quando você fala a metagênese é uma reprodução típica de quem? De vegetal ou de animal? É de vegetal. Com a única exceção dentro do reino animal, quinidários. Porque nenhum outro filo, além dos quinidários, ocorre metagênese. Tá bom? Mas ela é uma reprodução típica de vegetal, tá? Então eu tenho característica que aproxima os fungos dos animais e característica que aproxima o fungo dos vegetais, tá? Então, quando for falar em característica vegetal, você pensa sempre no mecanismo de reprodução, tá? Que pode ser tanto assexuada quanto sexuada, ou pode ocorrer alternância de gerações, tá? A esporulação, ela vai ser assexuada ou sexuada, levando em consideração o mecanismo de divisão celular. Se é por mitose, é assex, se é por meiose, o mecanismo é de reprodução sexual. Tá bom? Então são características que aproximam, né, os fungos desses dois grupos biológicos. Tanto que os fungos são colocados no reino à parte. Eu chamo de reino fungi ou reino eumicota. Tá? Olha, micota sempre para fungo. Eu quer dizer verdadeiro. Então você virar numa questão, o cara fala em reino eumicota. Ele está falando do reino dos fungos verdadeiros, né? Que são os fungos mais atuais, que pertencem ao reino fungi, né? Que antigamente se estudava como plantas, e hoje são colocados no reino à parte, né? Porque tem tanto característica de animal como característica de vegetal. Apesar que o fungo ele tem muito mais características animais do que vegetais. Tá? Então aproxima desses dois grupos. Tá bom? Vou apagando aqui, né? Oi. Algumas estruturas, né, que os fungos apresentam, a gente tem que atentar para isso. Por exemplo, a unidade biológica do fungo, a gente sabe que a unidade biológica é sempre a célula. A unidade morfofuncional, né? Só que célula do fungo, ela recebe o nome de hifas. Então, como é que eu chamo a unidade biológica de um fungo? Hifas. Tá? E as hifas, elas podem ser de dois tipos, assim. Eu imagino que isso aqui seja a célula de fungo. Todo fungo tem célula multinucleada. Quer dizer, célula que apresenta mais de um núcleo. Tá? Então, os fungos são multinucleados. Só que a nível de prova, né, eles vão dividir as hifas em dois grupos, assim. Uma hifa cujo o citoplasma dela é contínuo e uma hifa cujo citoplasma dela é descontínuo, porque ele é separado por uma estrutura chamada de septo. Septo sempre serve para separar, para dividir, né? Septo nasal, divide o nariz em duas narinas, tá? Então, quando o citoplasma é dividido, na hifa é pela presença do septo. Então, aqui tem septo, aqui não tem, tá? Quando a hifa é não septada, a gente chama essa hifa de cenocítica. O que é uma hifa cenocítica? É aquela que não tem septo. Tá? E as que apresentam septo, o próprio nome já caracteriza. Ela é chamada de hifa septada. Então, tu tem fungos com hifas cenocíticas e tu tem fungos com hifas septadas. Tá? Aí você pensa na organização do fungo. Por exemplo, todo fungo que é unicelular,
a hifa é deste tipo. Por exemplo, uma levedura de cerveja, que faz fermentação alcoólica, né? A hifa de uma levedura, ela é cenocítica. Quer dizer que o citoplasma dela não é compartimentado. Já quando a hifa, né, ela é dividida por septo, que a gente chama de septadas, aí você vai pensar em fungos que tem a organização multicelular. Tá? Então, se um fungo ele é multi, a hifa dele é septada. Se um fungo ele é uni, a hifa é de que tipo? Cenocítica. Tá bom? Aí você pensa assim, por exemplo, um cogumelo. O cogumelo é um fungo multicelular. Como é que é a célula que compõe o cogumelo? Aí tu pensa, ela é uma célula do tipo septada. Tá? Só que, às vezes, na prova, os autores, eles tendem a colocar nomenclatura que pode gerar certa confusão. Ó, por exemplo, toda hifa que é cenocítica, quer dizer que ela é uma hifa que não tem septo. Aí tu pode encontrar em livro, hifa não septada. Tá? Caracterizando qual hifa? A cenocítica. E ele vai dizer assim, ó, se essa septada, é porque ela tem septo. Aí tem autor que chama de hifa não cenocítica. Então o que é uma hifa não cenocítica? É toda que é septada. E o que é uma hifa não septada? É toda que é cenocítica. Então às vezes colocam isso e gera uma certa confusão na cabeça do aluno. Tá? E quando a hifa for cenocítica, o fungo é uni. E quando a hifa for septada, o fungo ele é multi ou pluricelular. Tá certo? Tanto que quando a gente analisa, né, os fungos, você vai pensar assim, ó, se o fungo ele é uni, ele não pode formar nem falso e nem verdadeiro tecido, porque é uma célula só. Agora, se um fungo for multi, aí essas células são aglomeradas, tá? Formando o que a gente chama de falso tecido. Cuidado com isso. Fungo forma tecido verdadeiro ou falso? Falso. E esse falso tecido, ele é chamado assim, ó. Ele é chamado de micélio. Então, o que é o micélio no fungo? Falso tecido, não o tecido verdadeiro. E se ele é falso tecido, é porque ele é formado por uma aglomeração, né, por um emaranhado de hifa de que tipo? Do tipo septada. Então eu só posso ter micélio de hifa septada. Eu não tenho micélio de hifa cenocítica. E eles colocam isso na prova. Micélio é um falso tecido formado pelo aglomerado de hifa cenocítica. Nunca. Porque hifa cenocítica eu só posso encontrar em fungos unicelulares. E se eu tenho um falso tecido, o fungo tem que ser como? Multicelular. Tá bom? Então atentem para isso. Então quando ele te mostra a estrutura de um cogumelo, mais ou menos assim, ó. Vai te mostrar uma estrutura mais ou menos assim na prova. Tá? E esse cogumelo, né, ele é dividido em dois micélios. O micélio aqui, ó, que ele chama de micélio vegetativo. E o outro micélio que ele chama de micélio reprodutivo. Tá? Esse micélio vegetativo ele é representado por uma estrutura chamada de rizoide, que lembram raízes. Tá? Então o rizoide representa qual micélio do cogumelo? O vegetativo, que tem a ver com a nutrição dele, tá? Que ele chama também de micélio metabólico ou micélio relacionado à forma de nutrição ou alimentação, né, do fungo. Já o micélio reprodutivo, tá? Ele pode ser chamado de corpo de frutificação do cogumelo. Luzan, eu vi lá no livro uma questão corpo frutífero.
É o mesmo. Corpo frutífero, corpo de frutificação, é o micélio reprodutivo. Por que ele recebe este nome de corpo frutífero? Porque quando o cogumelo é comestível, é o que a gente consome dele. Quando tu está comendo um champignon, tu está comendo o micélio reprodutivo do cogumelo. Daí se chama de corpo de frutificação. Tá? Só que a gente tem que atentar para o seguinte. Esse micélio vegetativo que eu chamo de rizóide, ele tem 3 funções. Tá? Ele vai ter função de digestão, que é uma digestão que a gente chama de extracorpórea, que os fungos fazem digestão fora do seu corpo. Tá? Então, quem é responsável pela digestão extracorpórea de um cogumelo é o rizóide. Tá? Ele lança em torno dele enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas digerem toda a matéria orgânica que tem em volta dele. Depois que essa matéria orgânica sofreu a digestão, ela é absorvida pelo próprio rizóide. Tá? E além da função de digestão e de absorção, esse rizóide tem uma terceira função que é de fixação. Igual nas plantas, a função da raiz, a do rizóide. Então, quantas funções eu posso atribuir ao micélio vegetativo de um cogumelo? 3. Por quê? Porque ela é representada por qual estrutura? Pelo rizóide. E esse rizóide tem a função de fixar, digerir e absorver o nutriente para o cogumelo, para o fungo. Tá? Então, 3 funções aí atribuídas ao rizóide. Já quando você pensa no micélio reprodutivo, que é o corpo de frutificação, é dividido em 3 partes. Tá? Essa partezinha aqui, ó, é chamado de haste. Valusan, eu vi lá no meu livro escrito pé do cogumelo, é a mesma estrutura. Pé e haste é a mesma estrutura. E a gente sabe que toda haste serve para sustentar alguma coisa. E essa haste sustenta essa parte maior, mais alargada, que tem um aspecto de um chapéu. Que em micologia, na parte que estuda fungo, se chama de píleo do cogumelo. Então o que é o píleo? É o chapéu. Quem sustenta o píleo é a haste. Tá? E chapéu, pelo próprio nome já está dizendo, um chapéu serve geralmente para proteger de alguma coisa. Chapéu protege a cabeça, né? Chapéu de sol protege do sol e da chuva. Então esse chapéu aqui, ó, que o cogumelo tem, ele vai proteger a estrutura reprodutiva. E essa estrutura reprodutiva, ela está localizada bem aqui, ó, num conjunto de lâminas, que é localizada na base desse chapéu. Como essas estruturas têm formato de lâminas, elas são chamadas de lamelas. Porque o termo lamela quer dizer lâmina. Tá? Então é justamente nas lamelas que eu vou encontrar as bolsas produtoras de esporos, que a gente chama de esporângios. Então onde que eu encontro o esporângio? Nas lamelas do corpo de frutificação. É lá que eu vou encontrar o esporângio do cogumelo. Tá? E dependendo da classe, por exemplo, se for uma classe que a gente chama de ascomiceto ou ascomicota, eu encontro aqui o que a gente chama de ascos. Se for uma classe que a gente chama de basidiomicota ou basidiomicetos, aqui eu encontro o que se chama de basídios. Então, onde que eu encontro o basídio? Nas lamelas do corpo de frutificação de um basidiomiceto. Tá? Onde que eu encontro o asco? Nas lamelas do corpo de frutificação de um ascomiceto. Tá? Então, por isso que esse micélio, todo ele aqui, ele é chamado de micélio reprodutivo. Só que ele é constituído por quantas partes? 3. Né? A haste, que sustenta o chapéu, cuja função é proteger as lamelas. Porque toda a estrutura reprodutiva, ela tem que ser protegida. Tá? E no caso, como a estrutura reprodutiva do fungo, do cogumelo, está localizado nas lamelas, quem protege a estrutura reprodutiva
é esse tal de chapéu que é sustentado pela haste. E o conjunto das três estruturas a gente chama de corpo de frutificação ou de micélio vegetativo. Tá? Então, cuidado, rizoide é uma estrutura só com três funções. Já o corpo de frutificação, ele é dividido em três partes. E cada parte desempenha uma determinada função específica neste corpo de frutificação. Tá bom? Então, atentem para esse lado a nível de estruturas relacionadas ao que a gente chama de cogumelos. Apesar que nem todo fungo ele produz cogumelos. Tá certo? Nem todo fungo forma corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação a gente vai observar principalmente em fungos mais evoluídos, né? Que tem uma organização mais complexa. Eu tenho fungos bem simples e tenho fungos mais complexos. Geralmente os mais complexos é que tem corpo de frutificação. Então todo fungo forma corpo de frutificação? Não. Tá? Porque eu tenho fungos que são unicelulares e fungos que são multicelulares. E só pode formar corpo de frutificação se o fungo for como? Multi. Então ali, ó, quando ele fala as células que compõem o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo de um cogumelo, essas células são cenocíticas ou são septadas? Septadas. Porque está falando de fungos de que tipo? Multicelulares. Tá? E você pode encontrar ainda, né? Mas eu estava olhando lá no livro e ele disse que pode ter 2 núcleos em cada compartimento. Pode. Pode ter um núcleo, pode ter 2. Quando o compartimento ele é binucleado, o compartimento é mononucleado. Tá? Agora, o que vai diferenciar a hifa cenocítica da septada é a divisão deste citoplasma. Se o citoplasma não for dividido e for contínuo, tu tem uma hifa cenocítica. Se o citoplasma for dividido por septos, aí tu tem uma hifa septada, característica dos fungos de que tipo? Multicelulares. E alguns fungos multicelulares, né, formam o que a gente chama de micélios. Tecido verdadeiro ou falso? É falso. Tá? Porque você deve pensar o seguinte: quando a gente fala tecido, são um conjunto de células iguais desempenhando uma mesma função. Tá? Esse é o conceito básico para tecido. Quando eu olho aqui, ó, eu tenho células septadas, tudo bem. Só que umas células vão ter função vegetativa e as outras vão ter função como? Reprodutiva. Então elas têm funções diferenciadas. Como tem função diferente, eu não posso caracterizar isso como tecido, porque tecido tem função igual, tem que ter a mesma função. Tá certo? Então atentem para isto, né, a nível de estruturas que eles abordam, principalmente quando a pessoa estuda, né, fungo de forma mais aprofundada, né? Então, em questões complexas que envolvem fungo, a gente tem que atentar para essas características com relação à estrutura de um cogumelo. Tá bom? Então, a classes, claro que vai dizer aí quando é que termina, viu? Tem mais 10 minutos aí. 10 minutos? Tem. Então dá pra gente falar aqui. Tá? Ó, com relação à classe de fungos, a gente tem que atentar para isso. Né? Tu tem 4 classes mais importantes. Isso aí varia muito de nível de estudo. Né? Se você for estudar nível de terceiro grau, são muito mais classes do que a nível médio. Tá? Mas a nível médio, você pensa em 4 classes de fungos. Primeira classe, que a gente chama de classe Ficomicota. Mas eu estava estudando lá no autor, ele chama de classe Zigomicota. Está falando da mesma classe. Tá? Então, classe Ficomicota, classe Zigomicota é a mesma. Tá? Esse termo fico aqui, ó, é por isso que quando a gente sabe radical, grego, latino, fica fácil de você entender algumas estruturas biológicas. Esse termo fico quer dizer algas. Tá? Quer dizer algas. Então, quando ele fala ficomicota, ele está dizendo que são fungos com característica de algas. Em que aspecto? Aí tu tem que pensar.
o critério sempre para a gente classificar fungo é o aspecto reprodutivo. Por exemplo, para você classificar protozoário, tu leva em consideração a estrutura de locomoção. Para você classificar um fungo, tu leva em consideração a estrutura reprodutiva, o aspecto reprodutivo do fungo. Tá? Então, quando eu digo que ficomicota são fungos com característica de algas, essa característica que o fungo tem de alga é no seu aspecto reprodutivo. Porque a gente sabe que os fungos são aclorofilados e as algas são clorofiladas. Então, não é neste aspecto, é no aspecto reprodutivo. Tá? O termo zigomicota quer dizer que são fungos que formam um zigoto, ou um zigósporo, como se chama a nível de fungo. Tá? Então você pensa assim, ó, quando eu falar ficomicota, ficomiceto, ou zigomicota ou zigomiceto, né, você vai pensar em fungos com características de algas. Mas essas características estão onde? No aspecto reprodutivo. Como assim? Por exemplo, no caso da classe ficomicota, é uma classe onde vai ocorrer o processo de metagênese. Vai ocorrer alternância de gerações. E a metagênese ocorre em que grupo vegetal? Algas. Então, por que são com característica de algas? Porque esses fungos também sofrem metagênese. E tem um outro aspecto, com relação ao seu tipo de meiose. Porque nos ficomicetos, ou na classe ficomicota, tá? A meiose ela é do tipo zigótica. Luzan, quais são os seres que têm meioses zigóticas? Ó, algas. Tá certo? Então, por que eles são semelhantes às algas? Porque ocorre metagênese, só que a meiose que ocorre nesta classe é uma meiose chamada de meiose zigótica ou de meiose inicial. Tá bom? Então, se forma zigoto, daí o termo zigomicota, que é a meiose zigótica, né? É porque a reprodução nesta classe, né? Um dos mecanismos é sexuado e o outro vai ser como? Assexuado. Para que caracterize o mecanismo de quê? De metagênese ou alternância de gerações. Tá? Só que a gente deve pensar o seguinte, ó. Quando ele for te perguntar lá na prova, qual é o representante maior da classe dos ficomicetos? Aí tu pensa em fungos chamado de bolores. E os bolores também são chamados de mofos. Então, mofos ou bolores pertencem a que classe de fungo? Ficomicota ou zigomicota. Qual é o mecanismo de reprodução de um bolor? Aí tu pensa em processo de metagênese, alternância de gerações. Tá? A meiose de que tipo? Zigótica ou inicial. Tá bom? Só que a nível de prova, a gente tem dois gêneros importantes de bolores, né, que eles podem colocar isso a nível de prova. É um gênero chamado de gênero Rhizopus. Botar SP porque tem mais de uma espécie. Quando ele fala gênero Rhizopus, você pensa no mofo negro do pão. Aquele bolor que está no pão envelhecido. Tá? Então existem bolores de vários tipos. Tem o mofo negro do pão, tem o mofo branco dos excrementos, que dá em fezes de animal, tá? E tem aqueles bolores que dá dentro do guarda-roupa no período de chuva, devido à umidade. Outra coisa, fungo gosta de 3 tipos de ambientes. Fungo gosta de temperatura alta, gosta de umidade e de sombra. Então, quais são o tipo de ambiente que fungo gosta? Temperatura alta, umidade e local sombreado. Tá certo? Então, se você tiver essas 3 condições, ocorre propagação de fungo naquele local. Tá? E tem que ter um substrato orgânico para servir de alimento para ele. Então, quando ele fala gênero Rhizopus, aí tu pensa no mofo negro do pão e no mofo branco dos excrementos. Tá? E tem um gênero que é chamado de gênero Aflavus. Né? Gênero Aflavus. SP porque tem mais de uma espécie.
Tá? Toda vez que você tiver um gênero com esse SP do lado, é porque são espécies indeterminadas dentro desse gênero. Tá? Por exemplo, o mofo que ocorre no pão, você pode consumir. O problema é o gosto, né? Tanto que se você comer pão mofado, você está ingerindo um antibiótico natural. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães davam pão mofado para prisioneiros de guerra comer. Os que tinham ferimento à bala, que comiam pão mofado, cicatrizavam o ferimento. E os que não comiam pão mofado morriam de infecção. Tá? Então, o mofo pode se ingerir? Pode. O problema é o gosto, né? Que é um gosto rançoso, né? E o gênero Aflavus, esse aí é altamente tóxico. Tem uma toxina chamada de aflavotoxina, tá? E a aflavotoxina, ela é muito comum em sementes cruas. Então, se você for comer qualquer semente de origem vegetal, né? Geralmente você tem que cozinhar ou torrar esta semente, ou aquecer. Amendoim tem aflavotoxina. Se você comer amendoim cru, você pode ter um câncer hepático ou uma intoxicação. Tá? Arroz, por que a gente tem que cozinhar o arroz? Porque ele pode estar infectado com este fungo. A gente não deve comer arroz cru. Sempre cozidinho, né? Para você eliminar o fungo e fazer a desnaturação dessas proteínas com aquecimento ou com cozimento do alimento. Tá? Então, no caso, né, tem os fungos bolores que são benéficos, que possam obter antibiótico a partir deles, como o gênero Rhizopus, tá? E tem os bolores que são altamente tóxicos, como aqueles que contêm a aflavotoxina, tá? Que é o gênero Aflavus, tá? Então, o que os bolores têm em comum? Aí tu te situa na classe. Como é o nome da classe? Classe Ficomicota ou Zircomicota. Como é que esses fungos se reproduzem? Aí tu vai pensar no mecanismo de metagênese, alternância de gerações. Quer dizer que tem uma fase assexuada e uma fase sexuada. Só que tem um lado. A meiose, ela não é espórica. A meiose de que tipo? Zigótica. Tá? Caracterizando o processo chamado de metagênese ou alternância de gerações. Tá? Além dessa classe, nós temos mais 3 e a gente vai ver isso numa próxima aula, ok?